Olá, sejam bem-vindos ao meu mini curso de Introdução à Mecânica Lagrangiana. Meu nome é Henrique Expedito Kaiser, sou acadêmico do curso de Licenciatura em Física pelo IFC, campus de Rio do Sul. Esse mini curso foi feito para a disciplina de Instrumentação e Ensino de Física 2, e esse é o capítulo 5, e a gente vai falar sobre a catenária. Usando os conhecimentos que foram passados desde o começo, principalmente na última aula, no último capítulo, sobre a Lagrangiana e a equação de Euler-Lagrange, agora a gente vai resolver um dos problemas mais legais da física, que é a catenária. Bom, a catenária ela é um problema bem simples. Se eu pegar dois pontos aleatórios, P e Q, e eu unir esses dois pontos com uma corda, de tal forma que essa corda vai ficar solta pelo próprio peso em ação de um campo gravitacional. As únicas constantes que a gente tem para esse problema é o quê? A gravidade é uma constante e o tamanho da corda é uma constante. A gente não vai estar lidando com uma corda elástica aqui. Então, esse problema é mais comum do que ele parece. Então, para resolver, a gente vai precisar do quê? De duas coisinhas. A ação que vai estar sendo minimizada, nesse caso, é a energia potencial armazenada nesse fio. A energia potencial, a gente viu que ela vale m vezes g vezes uma diferença relativa de altura, que eu vou chamar de y, e o tamanho do fio a gente pode resolver com uma integral simples de caminho de ds, porque o tamanho do fio vai ser constante. Esse problema ele tem a ver com minimização de energia potencial. Então, toda vez que a gente tem um fio solto, por exemplo, fios elétricos soltos, eles assumem o formato de uma curva. Essa curva é uma curva catenária. Toda vez que a gente tem um fio solto, não só com cabos elétricos, por exemplo, com fio de ponte, esses fios ficam com o formato de uma catenária. Por quê? Essa é a forma que minimiza a energia potencial armazenada naquele fio. Mas, e se eu pegasse essa curva, esse tipo de curva, e invertesse ela? Então, se normalmente ela minimiza a energia potencial, uma catenária invertida maximiza a energia potencial. Ou seja, ela consegue guardar a maior quantidade possível de energia potencial gravitacional por unidade de comprimento dela. Isso quer dizer o quê? Curvas catenárias inversas são atualmente muito boas para construção arquitetônica. Por exemplo, as catedrais góticas elas têm uma característica bem interessante. Elas foram construídas quando a gente não tinha luz elétrica ainda. Então, eles tinham que maximizar muito a quantidade de luz do sol que eles podiam usar durante o dia. Então, para isso, eles precisavam de ter bastante janelas e coisa. Mas, como é uma construção basicamente feita só com pedra, tu não pode ter muita janela, porque senão os pilares e as paredes não sustentam o peso da catedral. Para ajudar isso, eles fizeram o quê? Todas as janelas têm essa em cima aqui um arco de catenária. Esse arco de catenária vai ajudar a aguentar todo esse peso, porque essa é a forma mais eficiente de distribuir peso em uma curva. Essa curva ela está presente não só em construções humanas, ela está presente na natureza também. Por exemplo, numa casca de ovo. A casca de ovo ela é feita para aguentar a pressão tanto interna quanto externa e proteger o que tem dentro. Então, essa curva ela foi muito feita para proteger o ovo que tem dentro e é uma curva catenária também. Mas outras aplicações disso na natureza estão em conchas, por exemplo. Além disso, a gente tem um formato bem interessante da catenária, que é quando uma mulher está grávida, o formato da barriga dela também é uma catenária. A pele da gente, quando está sujeita à tensão, ali que está sustentando o peso do neném, ela forma uma catenária para distribuir melhor esse peso. Mas voltando a aplicações humanas que a gente tem, no fundo de garrafas, geralmente, a gente tem essas curvas catenárias, tanto em garrafas de garrafa PET normal, garrafa de suco, garrafa de vinho de vidro. Por quê? Dentro dessas garrafas, como a gente tem coisas orgânicas, elas são sujeitas à decomposição. Decomposição libera gás carbônico e esse gás carbônico faz um aumento de pressão dentro da garrafa. Para aumentar a segurança dela, a gente bota essas curvas catenárias para ajudar
a segurar essa pressão. Mas, mesmo em alguma coisa que não vai ser muito necessária, a gente ainda tem essas curvas. Por exemplo, no pote de ração dos meus gatos, tem essa curva catenária para que essa forma de plástico, por mais que ela não precise ser muito resistente, ela seja o mais resistente possível. Então, para resolver aquele problema, a gente pode dar uma simplificada bem legal. Por quê? A gente está procurando uma relação, uma função de y por x. Então, como a gente está procurando uma relação y por x, a gente pode trocar aquela integral de caminho que vai ser feita no diferencial de ds do caminho em uma troca cartesiana para dx e dy. Como a gente montou esse triângulo retângulo, a gente pode usar a relação trigonométrica de que essa integral de caminho que a gente... Esse ds aqui que a gente tem de caminho, ele vai ser igual a raiz de dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Então, a gente pode simplificar esse diferencial de caminho em relação a dx. Por quê? Esse cara aqui a gente pode dividir por dx ao quadrado nos dois, só que como eu vou dividir por dx ao quadrado, eu tenho que multiplicar por dx ao quadrado também. Multiplicar por dx ao quadrado dentro da raiz é a mesma coisa que multiplicar por dx fora. E simplificando essas frações, aqui a gente tem apenas 1, e isso aqui é y' ao quadrado. Então a gente consegue simplificar a nossa integral de caminho aqui, da energia potencial, com essa forma aqui. Só que resolver esse cara aqui, essa integral, não é uma coisa muito trivial da gente fazer. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que esse cara aqui é uma função, mais especificamente é um funcional. E esse funcional de y e y', que vale isso, é o que a gente vai usar para resolver o nosso problema. Por quê? A equação de Euler-Lagrange, que é o que a gente tinha antes, ela lida com funcionais desse tipo. A lagrangiana é um, e o que a gente vai usar aqui, aquele funcional ali, é outro. Então, traduzindo com os termos que a gente está usando aqui, a nossa função primária vai ser y, a nossa variável independente é x, e a nossa função secundária, que é a derivada desse cara em relação a esse, é y'. Bom, a gente pode dar uma simplificada nesse cara, são alguns truques matemáticos que a gente vai usar, multiplicando os dois termos por y'. Fazendo isso, a gente vai ter uma coisa bem legal. Por quê? Focando nesse primeiro termo, ele é o quê? df dy vezes dy dx. Isso aqui é basicamente nada mais do que a diferencial do nosso funcional em relação a x. Só que o nosso funcional ele não depende explicitamente de x, então a gente tem que fazer as derivadas parciais de cada uma das duas aqui. Quando a gente faz a derivada parcial de cada uma das duas aqui, a gente vai ter um y' e esse y duas linhas. Como esse cara aqui é o mesmo que a gente tinha antes, a gente pode isolar esse cara, e isolando esse cara, a gente pode substituir de volta ele na nossa equação principal. Substituindo ele de volta aqui na equação principal, ele vale isso aqui, a nossa equação chega a ter essa forma aqui. Essa forma aqui, ela é bem famosa. Por que ela é bem famosa? Bom, porque isso aqui nada mais é do que a regra da cadeia aplicada nessa expressão aqui. Isso aqui é a identidade de Beltrame. Ela não é tão óbvia de perceber, mas é um truque muito bom que a gente tem para resolver problemas desse tipo. Então, essa identidade que a gente usou, e como a derivada em relação a x de alguma coisa vale zero, quer dizer que isso que tem aqui dentro é uma constante. Se isso que tem aqui dentro é uma constante, a gente pode, de novo, trocar o nosso funcional pela nossa função original e ter essa equação diferencial aqui. Resolver essa equação diferencial parece ser chato, mas é bem tranquilo até. O primeiro passo que a gente tem que fazer é fazer essa derivada aqui, essa derivada de raiz de 1 mais y' ao quadrado. Ela é bem simples de fazer e dá pra gente esse cara aqui. E esse cara aqui a gente consegue simplificar, fazendo uma multiplicação em cima e embaixo nesse termo aqui, pela raiz de 1 mais y' ao quadrado. Fazendo isso, os dois denominadores são os mesmos. Essa raiz simplifica e a gente vai ter mgy vezes 1 e vezes y' ao quadrado. Bom, mgy vezes y' ao quadrado é a mesma coisa que a gente tinha antes.
só que a gente tem um termo positivo e um termo negativo. Então, como a gente vai ter um menos o outro, o que vai sobrar para a gente é só menos mgy dividido pela raiz de 1 mais y' ao quadrado. Como se é uma constante, a gente pode absorver esse sinal negativo ali dentro, e daí eu vou trocar esse sinal negativo aqui para dentro e chamar de C1, e essa nossa constante C1, a gente pode usar ela agora para isolar o nosso y'. Isolando o nosso y', passando por tudo que tem junto dele para o outro lado aqui, a gente vai ter esse cara aqui. Esse cara aqui nada mais é do que dy sobre dx. A gente pode inverter isso e passar esse dy multiplicando por outro lado. Aqui a gente separou tudo que tem x de um lado, tudo que tem y de outro. Para resolver essa equação diferencial, o que a gente vai fazer é integrar dos dois lados. A integral da esquerda é trivial, então é apenas x. A integral da direita dá um pouquinho mais de trabalho. Para resolver essa integral, o que a gente vai fazer? Vamos usar a identidade trigonométrica do seno e do cosseno hiperbólico. Substituindo que mgy sobre C1 é o cosseno hiperbólico de θ, a gente tem que y vai ser o cosseno hiperbólico de C1 sobre mg, e o nosso dy dθ, que é a derivada desse cara em relação a θ, vai ser o seno hiperbólico disso. Passando o dθ para o outro lado, a gente pode simplificar a nossa integral dessa forma. Só que cosseno hiperbólico menos 1 não é nada mais do que o nosso seno hiperbólico. Como a gente tem a raiz de alguma coisa que está ao quadrado, esse termo aqui vai simplificar para apenas um seno hiperbólico, e ele sobre ele mesmo é 1, a nossa integral vai ser apenas C1mg dθ. A integral de C1mg dθ é C1 θ sobre mg. Como a gente substituiu que mgy sobre C1 era o cosseno hiperbólico desse cara, para a gente substituir o θ aqui, a gente tem que pegar a função inversa dele. A função inversa dele vai ser o cosseno da menos 1. E agora a gente pode isolar o y desse cara, porque a gente quer o y em função de x, e não o x em função de y. Para isolar o nosso y, a gente primeiro precisa inverter esse cosseno hiperbólico, passando tudo que tem junto desse cara aqui para o outro lado. A gente vai passar o m e o g multiplicando o x e o C1 dividindo, tirar o cosseno hiperbólico dos dois lados, e depois tudo que tem junto do y passar por outro lado. Isso vai dar para a gente a cara final de uma catenária, que é nada mais nada menos do que um cosseno hiperbólico. Ele vai depender de alguns outros fatores, mais especificamente o C1, que daí é uma constante que vai depender do material que é feita a corda, a massa da corda, a gravidade, e é isso. Apenas um cosseno hiperbólico. Um cosseno hiperbólico, ele parece bastante com uma parábola. Os dois têm um formato bem parecido, mas é diferente. Aqui em verde a gente tem um cosseno hiperbólico e em azul a gente tem uma parábola. Então, a curva catenária, ela, como foi comentado antes, ela está presente em várias partes do nosso dia a dia, mesmo que a gente não perceba, e é um assunto bem interessante e que a gente consegue resolver de forma simples usando a mecânica lagrangiana.